Bem, pessoal, vamos dar sequência aqui no nosso estudo de teoria do crescimento econômico. Estamos ainda falando do modelo de crescimento econômico de solo e a gente viu, desde lá dos vídeos anteriores, a gente tem visto que esse modelo ele é composto por duas equações. Uma equação ela vai mostrar como que funciona, então, o crescimento do produto por trabalhador ao longo do tempo. A gente viu que esse produto é uma função de dois fatores de produção, a saber, o capital e o trabalho. E uma segunda equação, ela vai mostrar como que o capital ele é acumulado ao longo do tempo. E é basicamente isso que a gente vai falar nesse vídeo, mostrando então qual é o papel da poupança na acumulação de capital. Quando dizemos em poupança, significa que uma parte do produto da economia ela é poupada, posteriormente ela é convertida em investimento, e esse investimento também tem um papel no crescimento, no acúmulo de capital ao longo do tempo, tá? Então, o que basicamente nós aprendemos nas contas nacionais, tá? Especificamente na disciplina de macroeconomia? A gente aprende que a produção total de um país ela é dada por essa equação, onde Y maiúsculo vai representar o PIB do país, o Produto Interno Bruto. Supondo uma economia, nesse momento aqui, tá? Supondo uma economia aberta e com interferência do governo, a gente entende que parte desse PIB, desse dinheiro todo da economia, desse Y, ele é consumido, certo? Parte é investido, parte é gasta pelo governo, tá? O governo gasta parte desse dinheiro total aqui, desse PIB, da renda nacional, tá? E uma outra parte está relacionada ao mercado externo, que são as exportações, tá? Soma com sinal positivo, porque o produto que é produzido aqui na fronteira nacional, ele é vendido para fora, para outro país, então é dinheiro que entra, tá? E menos as importações, tá? Porque importação é dinheiro que sai do país. Só que Solow, ele deu uma simplificada, ele falou assim, não, vamos supor uma economia que ela é fechada, ou seja, a gente não vai ter esse mercado externo, importação e exportação, e vamos imaginar uma economia também do qual não tenha o governo aqui, tá? Por quê? Porque a ideia do Solow é saber como que se comporta o produto por trabalhador ao longo do tempo, tá? A gente já viu como se comporta esse produto por trabalhador ao longo do tempo em vídeos anteriores, então vamos ver como que ocorre a acumulação de capital em função da poupança, tá? Por isso a gente vai utilizar apenas essas duas variáveis aqui. O Y, a renda, o produto ele vai ser função apenas do consumo e também em função do investimento, tá? E se a gente pegar e dividir por L, que representa o quantitativo de trabalhador, a quantidade de trabalhadores trabalhando formalmente no país, dividindo ambos os lados da equação anterior que a gente já viu, ou seja, a gente vai pegar esse Y e dividir por L, e a gente vai pegar essa segunda parte da equação C mais I, também vamos dividir por L. O que vai acontecer? E também considerando a economia fechada sem governo. Por isso que não vamos ter os gastos do governo e não vamos ter isso aqui, o mercado externo. Ou seja, Y vai ser igual a C mais I. Y vai ser dividido por L, C dividido por L e I dividido por L também. O que a gente vai ter? A gente vai ter esse Y pequeno aqui, esse Y minúsculo, que vai mostrar para a gente o produto por trabalhador. Por quê? Porque nós vamos pegar todo o produto da economia e nós vamos dividir pela quantidade de trabalhadores presentes naquele momento nessa economia. Então nós vamos ter que o produto por trabalhador, Y pequeno, Y minúsculo, vai ser igual ao consumo por trabalhador mais o investimento por trabalhador. Ah, mas como assim investimento por trabalhador? É porque nem todos os trabalhadores vão consumir todo o seu salário, toda a sua forma de renda, o seu rendimento, tá? Alguns deles vão conseguir consumir apenas uma parte, outra parte ele vai guardar, vai poupar, e essa poupança ela vai ser convertida em investimento no momento posterior. Então nós temos aqui a nossa equação inicial, equação 1, que é y minúsculo igual a c minúsculo mais i minúsculo, tá? E esse consumo ele pode ser reescrito da seguinte maneira, tá? Esse consumo vai ser igual a 1 menos S
multiplicado por Y. Esse Y aqui vai ser a renda do trabalhador, tá? O que ele produziu, o produto dele, vai se converter em dinheiro para ele mesmo. Enfim, o rendimento dele a gente já viu em vídeos anteriores. Pode ser auferido tanto de um bem de capital que ele tem alugado, arrendado, por exemplo, uma sala comercial, uma máquina, enfim, como ele também pode vender a força de trabalho dele, a mão de obra dele, e ganhar um salário por isso, tá? E aí no final do mês ele vai ter, no final de um determinado período, ele vai ter uma determinada renda, que representa esse 1 aqui, vai ser 100% de todos os rendimentos que esse trabalhador tem, tá? Toda a renda dele, tá? A gente entende que, olha só, vamos imaginar que existem alguns trabalhadores que vão poupar parte dessa renda, não vão consumir tudo. Então esse consumo pode ser reescrito dessa forma, 1 menos S vezes Y, que é a renda dele. S significa a taxa de poupança, aquele valor que ele não consumiu. Então, se a gente multiplicar 1 vezes Y, vai dar o próprio Y, que é a própria renda do trabalhador, 100% de toda a renda dele, menos S multiplicado por Y, vai ser a poupança do trabalhador, a taxa de poupança. Digamos que ele consome 80% da renda dele, 0,8. Quanto que vai sobrar? 0,2, 20% é a taxa de poupança dele, tá? Então, nós vamos ter que 1 vezes y igual a y menos SY. Nós vamos ter que vai ser o consumo dele, tá? Então, 1 vezes y vai dar y, que é 100% da renda dele, menos se esse y representar, por exemplo, 0,2, significa que ele está poupando 20% da renda dele. E a diferença 1 menos 0,2 vai dar 0,8, que o consumo dele equivale a 80% de todo o rendimento dele. Essa vai ser a equação 2, tá? E aí, como eu já disse, essa é a taxa de poupança por trabalhador. Pegando aquela equação 2, esta aqui, e substituindo na equação 1, ou seja, nós vamos pegar C vai ser igual a 1 menos S vezes Y. Nós vamos pegar esse 1 menos S vezes Y e substituir aqui, na equação 1. Então, y vai ser igual a 1 menos s vezes y mais i. E aí a gente vai chegar a esse resultado final aqui, que o i, o investimento por trabalhador, é igual a SY, ou seja, é aquela fração da renda, do rendimento do trabalhador que ele não gastou não consumiu naquele período de tempo que ele recebeu esse dinheiro, esse rendimento, essa renda, e portanto ele poupou. Olha só, uma coisa muito óbvia, se ele poupou esse dinheiro, uma hora ou ele vai gastar e alguém vai investir, ele vai gastar, comprar, consumir com alguma coisa e alguém vai acabar investindo esse dinheiro, ou ele mesmo no momento posterior vai acabar investindo esse dinheiro. Ou seja, o que esse vídeo mostra para a gente, essa equação mostra que todo investimento na economia, e especificamente aqui a gente está analisando o investimento por trabalhador, ele é derivado da própria taxa de poupança por trabalhador. Somando-se isso no agregado, ou seja, o investimento nacional depende da taxa de poupança nacional. Isso significa que quanto maior for a taxa de poupança, tanto maior será o investimento. Olha, o investimento é determinado pela fração da renda que é poupada. Fração, ou seja, uma parte daquela renda que naquele momento ela não é consumida, ela é poupada. E futuramente ela será investida em alguma coisa. Significa que quanto maior a taxa de poupança, tanto maior se torna o investimento, tá? Investimento maior, tanto mais o capital cresce, mais ele se acumula ao longo do tempo, tá certo?